poderosa palavra do Senhor aos nossos corações e que nós, como igreja, possamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar através do servo dele nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Irmãos, hoje é o quarto dia, desse propósito, desse congresso, quarto dia de culto. E esse livro que gerou esses 21 dias, para cada dia ele tem uma lição. E a lição número 4, como o pastor já anunciou, tem como título A Queda, o Plano Redentivo e o Propósito. E sabemos que a humanidade, ela caiu no momento em que entrou a desobediência lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva resolveram desobedecer a pouca ordem que ele tinha recebido do Senhor. Mas, como nosso Deus, ele nunca é apanhado de surpresa, ele já tinha um plano. Lá em Efésios, a palavra de Deus vai dizer que antes da fundação do mundo, esse mundo ainda não existia e Jesus já estava crucificado. Porque o Senhor sempre foi sabedor de todas as coisas e ainda assim não desistiu de cada um de nós. E assim como o homem cai lá em Adão, o Senhor faz uma promessa nova para Abraão, aonde ele diz, vamos ler aqui primeiro em Gênesis capítulo 3, de 8 a 10, está no livro, não precisa acompanhar se não quiser, porque nós já vamos entrar também na mensagem mesmo da Bíblia. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Aqui o homem já tinha entendido que o que ele tinha feito tinha gerado vergonha, tinha gerado medo, tinha gerado sentimentos que ele nunca teve. Mas quando nós vamos para Gênesis 12, versículo 3, parte B, o Senhor já fala para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele vem como uma nova promessa, uma promessa de um novo povo, um povo separado, para que o projeto de Deus continuasse dando certo. E logo em seguida nós vamos ver também o Senhor livrando o povo do cativeiro do Egito. O livramento dos israelitas oprimidos do Egito é um tipo de redenção. Redenção significa resgate, significa libertação. Isso apontava para o que vinha acontecer mais tarde através de Jesus. Aqui o povo estava sendo liberto de uma escravidão, uma opressão de Faraó no Egito, mas isso simbolizava a escravidão do mundo, a escravidão imposta pelo pecado, aonde teria como libertador Jesus Cristo. E continuando aqui a gente vai ver, ele diz do Egito e um tipo de redenção. A severidade da escravidão no Egito é um tipo de mundo, e Faraó um tipo de Satanás. Exigiam, por assim dizer, a preparação do libertador Moisés, que significava um tipo de Jesus Cristo. Moisés conduziu aquele povo para a libertação em direção à terra prometida, e ele era uma tipologia, era uma simbologia
do que Jesus estaria fazendo e continua fazendo até hoje através das nossas vidas. Jesus esteve na terra, Jesus começou uma grande obra e Jesus deixou para que nós dessemos continuidade. E é por esse motivo, pela sua vinda, pela sua morte e sobretudo pela sua ressurreição, que nós hoje estamos aqui, livre do pecado, liberto para a glória do nome dele e dando continuidade àquele grande projeto que ele tinha estabelecido desde o início, aonde a queda não parou o projeto de Deus. A redenção foi apenas um meio termo e nós continuamos hoje caminhando em direção não mais à terra de Canaã, mas a Jerusalém celestial. Amém, irmãos? E vamos dar entrada agora naquilo que Deus colocou no meu coração, que tem um apelo voltado para o título principal desse evento, desse congresso: mergulhados na presença. Então hoje nós vamos ver o que é e qual é a importância de nós estarmos verdadeiramente mergulhados na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar a igreja que abrisse as suas Bíblias no livro segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. É uma palavra bem conhecida da igreja, a partir do versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. A igreja, aqueles que puderem, coloquem-se de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quase que esqueci, dando uma boa vida para vocês, mas é só um minutinho. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes do meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo:
Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse uma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Acabou, irmãos, podeis assentar. Demorou um pouquinho, né? Amém, irmãos? Todos aqui já conhecem essa mensagem? Todos aqui já ouviram falar de Naamã? Acredito que sim. Estamos diante de um fato muito curioso. Eu li bastante essa mensagem e comecei a ficar preocupado com tanta coisa que eu fui encontrando aqui. Eu disse: gente, mesmo com uma cabeça desse tamanho é muita coisa. Como é que eu vou organizar isso aqui? E o que Deus vai passar para a igreja dele? Porque eu não sei em que ordem que está, mas tentei deixar realmente tudo na mão do Senhor, e creio que está, e acredito eu que Ele vai trazer nessa noite a nível de comentário, porque a palavra dele é perfeita. Agora, o que vai ser dito aqui, eu preciso muito que seja dito pelo Senhor, porque eu não sou, mas o Espírito Santo é, e eu creio que Ele sabe que cada um de nós necessitamos ouvir nesta noite. E o pastor Messias falou comigo ali um pouco e me trouxe um pouco mais de conforto, porque é uma responsabilidade muito grande a gente falar da palavra de Deus, porque são vidas que estão aí. E todos nós dependemos do melhor alimento, para que possamos estar cada dia mais saudável. Então, o primeiro versículo, ele é bem intrigante. A Bíblia fala que Naamã era um homem de grande valor, de muito respeito, chama ele de herói e de valoroso. Mas ela fala que tudo isso era devido às, eu vou dizer vitória, mas se eu quisesse ser mais dentro do que está realmente escrito, o versículo nem diz que ele conquista a vitória, mas nós entendemos que sim. Mas a Bíblia está dizendo que por ele o Senhor dava livramento à sua nação.
Uma nação pode ser liberta, pode ser livre do perigo e não necessariamente derrotar o seu oponente. A nação pode não ter prejuízo, mas também pode não ser vencedora em num combate. Essa semana, um amigo me falou que estava vindo de São Paulo e caiu uma barreira, uma pequena barreira, na Serra de... Não, São Paulo. Ajuda a gente. Serra das Araras, positivo. E pegou num carro que vinha ao lado dele, esbarrou um pouco nele. O carro da frente se danificou um pouco, estava do lado dele, o dele praticamente nada. Ele recebeu ali um livramento. Ontem, a menina mandou um vídeo de um amigo nosso que uma árvore caiu no Rio de Janeiro. Ela caiu de lá para cá, atravessou a rua inteira, uma árvore de mais ou menos 12, 15 metros. A parte dos galhos bateu nele, ele machucou, fraturou um pé, machucou a vista, foi operado. Inclusive, muito amigo de Luan, está sempre lá na barbearia. E poderia ter sido um estrago muito maior. Ele sofreu algum dano, mas dentro daquilo que poderia acontecer, esse rapaz também teve um livramento. E aqui a Bíblia vai dizer que Naamã era um instrumento que Deus utilizava para dar livramento àquela nação. E isso fazia com que Naamã fosse um homem muito bem reconhecido, bem colocado, bem visto pelo seu rei. Vamos imaginar hoje o nosso presidente da República, um comandante, um general, uma pessoa que desfruta de uma visão muito positiva do presidente da República. É alguém que realmente é bem conceituado, respeitado, realmente visto como valoroso. E Naamã era essa pessoa que o rei depositava toda a confiança. Só que Naamã não fazia sequer noção de todo esse benefício, de todo esse sucesso. E a Bíblia vai dizer que tem esse porquê. Mas eu posso garantir que o porém, ele não desconhecia. Porque a Bíblia, esse primeiro versículo, fala quase todo de uma forma muito positiva. Mas quando chega no final que diz, porém, leproso, duas palavras. Uma falando o motivo e outra falando o porquê. Porém, leproso. Muitas das vezes, nós não valorizamos ou não damos o devido crédito aos porquês da nossa vida. Muitas das vezes a gente é bem sucedido numa coisa aqui, em outra ali, vai vencendo, vai conquistando e não se dá conta de que que é Deus que vem nos abençoando. Mas quando vem alguma coisa negativa, quando vem alguma coisa que nos constrange, alguma enfermidade, aí nós começamos a questionar. A coisa boa vem, a gente não procura nem entender como que ela veio para agradecer, para expressar uma gratidão, para glorificar, exaltar o nome de Deus, para testificar dos benefícios. Mas basta vir uma coisa ruim, uma coisa negativa, e a gente já começa a reclamar, já começa a murmurar, já começa a procurar culpado, e nunca somos nós. E isso eu estou falando para crente. Naamã que não era crente. Naamã pertencia a uma outra nação. Eu acredito até que ele já tivesse ouvido falar do Deus de Israel. Eu acredito até que Naamã já tivesse alguma noção dos feitos e do poder do Deus de Israel. Mas é bem verdade, o texto vai falar que não era esse Deus que Naamã servia. Mas ainda assim, e nós, a princípio, se nós ficássemos só presos a esse versículo, a gente talvez não fosse entender por que Deus tinha esta situação, esta particularidade, esta peculiaridade com Naamã.
Porque se fosse da nação de Israel, a gente teria mais facilidade de compreender. Se fosse povo da igreja, crente, nós teríamos mais facilidade de entender. Mas vamos supor que amanhã seja uma pessoa lá do mundo, lá de fora, e que oprime a igreja do Senhor Jesus. E ainda assim, nós vamos encontrar Deus abençoando, Deus prosperando, Deus resguardando, Deus dando livramento. Mas é porque o nosso Deus não faz acepção de pessoa. O nosso Deus, ele não vê como nós vemos. O nosso Deus não enxerga com a nossa ótica. A nossa visão é limitada, mas a visão de Deus, ela é finita. Saulo perseguiu os cristãos. Para qualquer um de nós, para o povo da época, ele era a pior pessoa que poderia existir, a maior ameaça. Mas Deus achava graça nele, assim como achou na vida de Naamã. E nós vamos ver no decorrer da lição, porque em seguida a Bíblia vai dizer que Naamã, junto com suas tropas, no plural, a gente pode entender que era um grupo relativamente grande, ele sai de Israel e leva presa uma menina. Essa menina não foi com eles de livre e espontânea vontade. Essa menina foi cativa, essa menina foi aprisionada. Então essa menina tinha todo o motivo do mundo de não querer nenhuma graça, nenhum benefício na vida de Naamã. Aí que a gente começa a ver Deus. Quando Deus tem um projeto para ser realizado, Ele não tem preocupação em quebrar aquilo que nós consideramos como regra, como protocolo. Essa menina era a última pessoa a pensar, na minha concepção, não sei na de vocês, no benefício de Naamã. É uma menina, provavelmente vivia com seus pais. Não diz que é uma mulher, que é uma senhora de idade, é uma criança. Não diz a idade, mas diz que é uma menina. Ela foi retirada do seio da sua família, ela foi presa. E você olha só que curioso, não foi mais ninguém levado por essas tropas, apenas uma menina. Ela poderia parar em qualquer lugar, e aonde que ela vai parar? Na casa de Naamã, a serviço da esposa de Naamã. E eu não sei quanto tempo depois, irmãos, eu não posso falar porque aqui não está na Bíblia, mas essa menina já começa a se preocupar com a situação do seu Senhor. Engraçado que a lepra de Naamã não conseguiu contaminar a menina, mas a compaixão daquela jovem contagiou o coração de Naamã, ao ponto dele dar crédito, porque essa menina fala com a sua senhora, esposa de Naamã, que provavelmente, a Bíblia não é clara nisso, pode ter sido que ela tivesse falado com ele também, mas eu acredito que a partir do momento que ela conversa com a esposa de Naamã chega para ele e fala a respeito do que ela disse. Quem dera o meu Senhor estivesse em Samaria, o profeta de lá iria curá-lo. E em seguida, o que Naamã faz? Procura o seu rei. Ele já sabia do bem-estar, dos benefícios que ele desfrutava com esse rei, e relata tudo o que está acontecendo para esse rei. Ele procurou fazer as coisas certas. E nós podemos observar que este rei também dá crédito. Esse rei poderia dizer: não, isso é conversa, você ainda está com isso há quanto tempo, desiste disso. Mas quando Deus tem um plano para ser estabelecido, nada pode impedir. Quando Deus tem um projeto para ser realizado, Ele move tudo direitinho. E esse rei, imediatamente, ele prepara uma carta e prepara para Naamã tudo o que ele precisava: 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, mudas de roupa e mais uma comitiva para acompanhar Naamã. E pelo que eu entendi aqui, essa carta não foi levada por Naamã. Esta carta foi enviada pelo mensageiro, porque só o peso de ouro e de prata já dificultava muito essa viagem. E Naamã não foi apenas de cavalo, tinha carros também.
Era uma viagem que ele foi mais devagar do que um mensageiro. Mas quando essa carta chega na mão do rei de Israel, a reação do rei de Israel é a pior possível para ele mesmo. Ao invés dele se prontificar a resolver a questão daquele homem, ele se desespera, ele rasga a veste. E aí nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Eu olho para esse rei de Israel e vejo esse rei de Israel como um surfista do Evangelho. Aquele que gosta de estar desfrutando na crista da onda. Foi o primeiro a ser contactado. A menina fala lá atrás que era para ele procurar o profeta. Ele vai conversar com o seu rei, tá certo? Ele tinha um rei, ele tinha uma hierarquia, tinha uma autoridade sobre ele. Mas o rei manda ele para outro rei. Rei tratando com rei. Mas aquilo que é poder na vida do homem, nem sempre significa poder na vida de Deus. A autoridade do homem pode ser grande, mas nem para tudo isso ela vai receber se você não tiver a autoridade de Deus. E é por isso que este homem, por não ter a visão, eu olho para Eliseu e vejo Eliseu como um mergulhador. Mas não é aquele mergulhador esportivo que mergulha para olhar o fundo do mar, que mergulha para passear, que mergulha para fazer uma pesca submarina lá em Fernando de Noronha, em outros lugares tão bonito. É aquele cara que mergulha profundo, que mergulha para colocar a sua vida em risco, aquele que não mede esforço, aquele que passa as madrugadas em oração, aquele que não abre mão da leitura da palavra de Deus, aquele que busca fazer a obra do Senhor, aquele que não escolhe ovelha para dentro do seu rebanho, aquele que não escolhe lugar para ir, aquele que não procura aonde ir, mas está disponível aí aonde o Senhor envia. Aleluia. Esse homem não tinha procurado Eliseu ainda. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu fica sabendo da reação do rei de Israel, ele manda falar. Olha a autoridade, ele manda de novo, ele não vai ao rei falar com ele: por que tu rasgaste as tuas vestes? Manda ele vir falar comigo, que ele vai entender que tem profeta em Israel. Irmãos, quando nós vivemos uma vida superfície, desfrutando só dos bons momentos, muitas das vezes fazendo questão de aparecer, só vai quando está tudo bem. Tem o evangelismo, eu não quero ir. Tem uma oração no monte, hoje não dá para mim não. Mas se tiver uma pregação lá na igreja do irmão, eu quero ir. Nada contra fazer esta obra. Mas Deus não chama a gente para escolher o que nós vamos fazer. Deus diz que Ele não precisa chamar capacitados, mas Ele capacita o chamado. Mas Ele tem negócio com disponíveis. Ele tem negócio com aqueles que não faz questão de aparecer. E mergulho fala de muita coisa, mas fala sobretudo de desaparecer. O mergulhador do Evangelho, da presença de Deus, ele não está fazendo questão de aparecer. Ele não está procurando o holofote. Ele não está procurando o altar. Ele está procurando fazer a obra de Deus. Ele está procurando ganhar alma para o reino. Ele está procurando ir lá no fundo e resgatar aquele que muitas das vezes está quase morrendo afogado. E tem muita gente hoje em dia que está querendo escolher o que fazer. E o poder é de Deus. Olha o que disse lá no versículo 1. Todo o sucesso da carreira profissional de Naamã era através do que Deus fazia. Não era a capacidade de Naamã. Ele poderia ter a capacidade dele sim, humana, mas quem dava aquele livramento era o Senhor, diz a Bíblia.
Eu não sei o porquê da lepra dele. Talvez ele também se questionasse muito, porque deve ser algo horrível, algo terrível para qualquer pessoa. Você imagina uma pessoa que vivia uma situação tão honrosa, por outro lado, tão triste, tão incômoda, tão sofrida, porque além de tudo, aquilo deve ser super, hiper dolorido. Mas o Senhor tinha um plano. Naamã ainda não era nem um surfista, mas Deus já o enxergava como um mergulhador. E nós vamos ver aqui na lição. E aqui a gente vê o comportamento de um mergulhador e o comportamento de um surfista. O rei de Israel se comporta como um surfista, desesperado. Veio uma situação um pouquinho mais drástica. E o que ele diz? Eu sou Deus para matar ou vivificar? Não, ele não era Deus. Eliseu também não era. Mas a Bíblia diz que Eliseu era filho de Deus, assim como cada um de nós somos. Quando Eliseu pediu a porção dobrada lá atrás, que estava sobre a vida de Elias, já foi o próprio Deus colocando no coração dele para que ele pedisse a coisa certa. A palavra de Deus diz que quando nós estamos nele, a palavra dele está em nós. Tudo aquilo que nós vamos pedir nos será feito, porque o Senhor já coloca em nós o próprio querer, a própria certeza, o próprio acerto das suas petições, porque Ele sabe o que Ele vai fazer com aquilo que Ele vai colocar sobre as nossas vidas. Quando Ana pediu um filho, ela queria muito sair daquela situação constrangedora, mas ela também queria entregar para ser criada na escola de profeta. E Deus sabia que ela ia cumprir aquele voto. Quando nós colocamos aquilo que é nosso, o que nós pensamos que é nosso, a serviço do reino, o Senhor nos honra e faz acima daquilo que nós pedimos e pensamos. Olha quantos filhos Ana teve depois daquilo. E aqui, continuando na lição, a gente vê que Eliseu manda alguém falar com o rei. E Eliseu sabia o que estava fazendo, porque logo em seguida Naamã aparece diante da casa de Eliseu. Eu posso ver até a cena, a pose de Naamã, né? A postura de Naamã, todo cheio de si, aparecendo diante da casa de Eliseu. Nós vamos ver que ele já tinha toda uma ideia pré-fixada na sua cabeça. Quantas das vezes nós fazemos tantos sonhos, tantos projetos e não apresentamos diante de Deus? Naamã, eu vou dar um desconto, porque ele não era crente. Naamã não era israelita. Naamã não era gente. Mas, e nós? Muitas das vezes também não nos encontramos nessa situação. Vamos ler aqui. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Olha como é que Eliseu reage. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ele não foi lá. Ele não foi lá. Quem sabe o que precisa ser feito, e quem sabe com quem está contando para fazer, não precisa se preocupar em olhar detalhes. Ele não precisa saber de Naamã. Ele não precisava saber de Naamã quanto tempo Naamã estava leproso, se era hereditário, qual médico que já tinha ido, qual remédio que estava tomando. Certa vez o pastor Geraldo falou que estava em Macaé, se não me engano, e uma ovelha, se eu não me engano, ligou para ele. E ele disse que se ajoelhou lá na praça de Macaé. Foi isso, pastor? E a pessoa onde estava. E lá ele orou com essa pessoa. E Deus operou. Deus não está preso a tempo e a espaço. E Naamã aqui também sabia que a presença dele Eliseu sabia que a presença dele diante de Naamã não era o mais importante. O importante é que ele vivia na presença de Deus. A nossa presença nem sempre vai ser mais importante no lugar onde as pessoas querem que nós venhamos estar.
Mas o mais importante é nós vivermos na presença do Senhor. Porque daqui você pode orar e Deus pode operar lá. Daqui você pode falar e Deus pode atender. Daqui você pode determinar e Deus pode curar, pode libertar, pode salvar. Mas nós precisamos para isso ser mergulhador. Não viver dando um mergulhinho aqui, outro ali, mas viver mergulhado na presença de Deus. Na presença de Deus tem profundidade. Na presença de Deus tem desgaste. Na presença de Deus tem entrega, tem renúncia. Mas na presença de Deus também tem poder, tem cura, tem libertação. Na presença de Deus tem salvação. Na presença de Deus tem o poder de Deus operando através da vida daquele que vive mergulhado na presença de Deus. E volto a dizer, quem se preocupa em mergulhar na presença de Deus, não está se preocupando de ser visto. Porque por quem ele precisa ser visto, ele já está sendo visto há muito tempo. Foi aquele que já fundou ele ali, que já matou o eu dele, já matou seu ego, já matou sua altivez, já afogou a sua autoconfiança. E aí ele já não tem mais nada dele para oferecer. Mas em contrapartida, Deus tem tudo para oferecer através da vida dele. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Pronto. O médico acabou de mandar o assistente dele entregar o tratamento rápido. Naamã poderia ter adiantado o processo, ter ficado curado mais rápido, porque a água suja, a água limpa, o mergulho, nada disso era importante. O importante é que era a obediência. A água não faz diferença, pode ser melhor ou pior. Quantas vezes? 7, 70, 50, meia vez, a ponta do dedo. O que Deus tivesse determinado através do profeta, através do homem de Deus, é o que iria acontecer. O segredo, irmão, é obediência. Como esses dias mesmo o pastor colocou, não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó, nem as 7 voltas em si, foi a obediência. Então para de gritar e passa a obedecer. Essa foi boazinha. Também não tem no Google não, pastor. Então Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo. 2 pontos. Naamã já vinha, irmãos, com uma ideia de como seria o seu tratamento. Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui eu gostei de Naamã. Porque naquilo que ele vinha arrazoando, naquilo que ele vinha imaginando, eu gostei. O Senhor me mostrou, quando eu li aqui certamente, quem fala certamente, no mínimo não tem dúvida. Quantas das vezes nós vemos crente com dúvida, irmão? Quantas das vezes nós vemos pessoa dizendo que acredita, quando chega no momento exato, coloca em dúvida? E a palavra de Deus diz que na dúvida Deus não opera. Quem tem dúvida é como uma onda do mar. E ele poderia estar equivocado, como ele estava. Mas a gente precisa entender que Naamã ainda não tinha a obrigação de conhecer tudo. Quantas das vezes nós nos enganamos? Nós vemos com uma expectativa, a gente busca uma vitória por um problema, e a gente imagina que vai acontecer de um jeito, e nem sempre vai ser do jeito que a gente pensa. Mas o importante é ser feito do jeito que Deus quer. E ele diz: e ele sairá e por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus. Outro ponto positivo de Naamã.
Naamã não estava colocando a confiança em nada mais. A partir do momento que ele sai da sua terra, da sua nação, disposto a receber a bênção, e foi passado para ele que lá na terra de Samaria, o homem de Deus, o profeta, resolveria o seu problema. Ele veio nessa confiança. Ele não veio esperando que de lá fosse aparecer algum recurso. Embora que não tenha acontecido do seu jeito, como muitas das vezes não acontece do nosso jeito, mas ele estava canalizando a sua expectativa para quem realmente podia fazer. Porque na verdade a cura veio de Deus. Se não veio do jeito que ele esperava, mas veio de quem ele esperava. Porque quando ele saiu, olha só, 10.000 talentos de prata, eu vi vários talentos. O mais apropriado que eu achei foi o talento babilônico, que a Síria e a Babilônia, eu acho que na época era a mesma coisa, ou tornou-se depois. Tinha o talento leve, que era 30 quilos, e o pesado 60. Ele tinha no mínimo 300 quilos de prata trazido com ele, 65 quilos de ouro, mais tantas outras coisas. Então esse homem, ele veio verdadeiramente determinado a receber a sua vitória. Ele veio colocando a sua confiança naquilo que ele ouviu ainda dentro da sua casa. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e não confiamos como devemos. E nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós aceitamos Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. E ainda assim a gente às vezes não coloca a mesma fé. No versículo 12 vai dizer, aí ele vai dizer: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aqui Naamã se perde, porque Naamã está fora da visão. Aqui Naamã está apostando que a água faria alguma diferença, e ele recusa. E mais uma vez Naamã é ajudado por outras pessoas anônimas. Lá foi a menina, aqui são os seus servos, que eu confesso que aqui eu não sei, porque depois ele chega para ele e fala: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. E aí Naamã resolve ouvir. E a Bíblia vai dizer que ele mergulha as 7 vezes. Imediatamente ele recebe a sua cura. Agora Naamã começa a fazer parte do time de mergulhador. Não porque ele mergulhou 7 vezes, porque foi um mergulho raso, por frações de segundo, apenas para receber aquilo que estava proposto. Mas a partir do momento que Naamã recebe a sua cura, é que tudo começa a mudar. Porque Naamã poderia perfeitamente dizer muito obrigado, pegar o pessoal e voltar para sua terra. Mas agora que vem a grande diferença. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Naamã sai com o seu povo com um problema, chega no seu destino com um problema, recebe a cura e ainda foi auxiliado por aquele povo, por aquelas pessoas, seus servos, que aqui também chamam ele de pai. Não sei se era filho realmente, ou se é uma forma que eles usavam para se dirigir. Só que Naamã não volta sozinho para agradecer, não volta sozinho para reconhecer.
Naamã já leva todos os seus que estavam com ele e se coloca diante de Eliseu. E aqui Naamã já dá um testemunho, com testemunhas junto dele. E ele quer recompensar. Naamã começa mostrando gratidão. Muitas das vezes, irmãos, nós recebemos uma bênção e não conseguimos externar a gratidão como devemos. A Bíblia fala que teve 10 leprosos. Jesus manda eles estarem com o profeta. A caminho, eles são curados. A Bíblia diz que um percebe que foi curado, e esse um volta. E Jesus fala: não foram 10 os curados, por que só voltou um? A ordem era ir. Mas a gratidão desse foi tão grande que ele quebrou o protocolo da ordem e voltou para se prostrar diante de Deus. A gratidão é algo que ela não deve ser reprimida. Gratidão não faz bem para quem recebe o muito obrigado. Faz bem para aquele que reconhece e mostra-se grato. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou para que ele a aceitasse, mas ele recusou. Quer dizer, Naamã queria recompensar, mas Eliseu não estava atrás de recompensa. Quem está voltado para fazer a obra de Deus, ele já recebeu a sua recompensa. Ele entende que quando ele faz algo, ou que Deus faz algo através da vida dele, tudo que ele poderia receber de bom, ele já recebeu de melhor antes. Porque se hoje ele é um instrumento de Deus para grande obra, é porque Deus já achou graça nele. E se ele já foi alguém que Deus achou graça nele, ele não precisa mais nada que vem do homem. Porque a Bíblia também vai dizer que ninguém tem nada que do alto não tenha recebido. E se você tem algo que vem do alto e é algo tão valioso, tão poderoso, que é o poder de Deus, que é Deus responsabilizando pela tua palavra, o que mais você pode querer? E agora Naamã se volta para outra situação. Bom, ele não quer receber, então eu vou pedir. Me arruma 2 cargas, uma carga de areia que comporte em 2 mulas, porque a partir de hoje eu não quero mais oferecer sacrifício nem holocausto a outros deuses, a outro Deus que não seja o Deus de Israel, porque eu reconheço que não existe outro Deus em lugar nenhum que não o Deus de Israel. Até a terra onde ele queria colocar o holocausto tinha que ser a terra da onde ele estava vindo. Olha a reverência de um homem que acabou de conhecer o poder de Deus. Quantas das vezes, irmão, nós vivemos tanto tempo e não temos tanta preocupação com os detalhes que agradam a Deus. Esse homem se preocupa com tudo. Ele reconhece o Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele tenta mostrar sua gratidão, recompensar. Esse homem agora pede algo que é para que ele possa fazer da melhor maneira possível, porque ele sabia que ele estava voltando para uma outra nação. Ele não considerava digno, ele não estava considerando digno oferecer um holocausto numa terra que para ele agora já era uma terra pecaminosa, prostituída, uma terra poluída. Ele queria levar a terra do lugar aonde ele teve um encontro verdadeiro com aquele Deus. Há poucos instantes atrás, ele ficou indignado porque achou aquela água suja, poluída, e falou dos rios da sua nação. Poucos minutos depois, ele está querendo carregar até a terra que tem ali de volta para o seu lugar. Essa é a transformação que Deus faz na nossa vida, irmão. Essa é a transformação que Deus faz na vida de um homem, quando nós decidimos mergulhar no mais profundo da sua presença. Quando nós entendemos que a presença de Deus, ela é mais valiosa do que tudo. Eu não sei da situação financeira de Naamã, mas é bem provável que ele tivesse disposto a pagar tudo que ele tinha para se ver livre daquele problema, e nada disso foi necessário. O Senhor transformou Naamã
num grande evangelista. E Naamã já começou a obra na própria terra de Israel. Ele entra primeiro, leva uma mulher presa, provavelmente mais alguns despojos que não foi falado. E esta menina que foi para lá presa, por estratégia de Deus, torna-se a grande ferramenta para transformar a vida de Naamã. E agora Naamã torna-se um servo evangelista de Deus. Alguém que reconheceu que não existia outro Deus. Alguém que reconheceu que merecia ter reverência. E ele já começa aqui a se antecipar por aquilo que ele sabia que ele ainda ia continuar ter que fazer. Ele vira e fala, e disse Naamã, nisto perdoe o Senhor, com S maiúsculo, a teu servo, quando meu senhor, o rei, entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encontrar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Naamã já estava preocupado, Naamã já estava se antecipando. Era algo que ele não tinha como evitar, pelo menos ainda ele não tinha como evitar. Mas ele já sabia que aquilo não era o que ele deveria fazer para alguém que agora já estava decidido a servir a outro Deus. E ele já coloca ali um pedido de perdão antecipadamente. Isso é alguém que está decidido a ser fiel. É alguém que está decidido a servir a Deus. Alguém que mudou a sua visão. Alguém que mudou e está disposto a mudar o seu comportamento. Alguém que sabia que ainda era subordinado a uma autoridade aonde provavelmente ele não teria como evitar. Mas ele já se apresentava diante de Deus pedindo perdão. Ele já mostrava que a ação dele poderia ser daquela maneira, mas o coração dele já estava incorruptível. O coração de Naamã já pertencia ao nosso Deus. O coração de Naamã já pertencia àquele que ele reconheceu como único Deus. Irmãos, quantas coisas nós já vivemos na presença de Deus. Quantas coisas o Senhor já fez por nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor já deu diretamente à nossa vida, à nossa família. E muitas das vezes a gente não tem esse comportamento tão fidedigno, de tanto compromisso com o Senhor. Quantas das vezes a gente, por coisas pequenas, a gente fica cocheando entre dois pensamentos. Quantas das vezes a gente acha, isso não tem nada a ver. E talvez eu creio que não é por falta de entendimento. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos os ensinamentos bíblicos através dos homens de Deus, nós temos as experiências vividas com Deus, e muitas das vezes a gente está raso, a gente está superficial, a gente não está mergulhando da maneira que o Senhor quer que nós mergulhemos. Aí o que nós vamos fazer? Quando estivermos diante de um problema mais sério, vamos rasgar nossas vestes? Vamos pedir socorro? Quando o Senhor já disse que todos nós já fomos revestidos da autoridade dEle? Quando Ele disse que Ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpião, para lutarmos, para guerrearmos, que nele nós somos mais que vencedores. Olha o comportamento de Eliseu. Olha como Eliseu reagiu à situação. Era para ele que estava direcionado este homem, mas ele foi para o lugar errado, porque o rei mandou ele está com outro rei. Mas quem está mergulhado na presença de Deus está ligado, não está desligado. Logo ele tomou conhecimento do que tinha acontecido. Ele soube qual foi a reação do rei da sua nação, e ele prontamente se colocou
em posição de homem de Deus. Que nós possamos, assim como Eliseu, nos colocarmos na posição de homens e mulheres de Deus. Porque os dias maus, eles chegam para todo mundo. Pode não ser para você, pode não ser na tua casa, mas pode ser na casa de uma pessoa, da sua família, pode ser na casa de um irmão da tua igreja, e pode, sobretudo, ser na casa de um ímpio. Porque aqui, até então, Naamã era ímpio. Naamã não era da linhagem de Israel. Naamã não servia. Olha o Deus que ele servia. Vai procurar ver quem era Rimon. Mas Eliseu estava ligado com Deus. O plano que Deus tinha na vida de Naamã, certamente Eliseu já sabia. Como? Ligação espiritual. Ligação do pai com o filho. Alguém que está mergulhado, ele não precisa ouvir do homem. O próprio Deus se encarrega de falar com ele. E Naamã sabia o que precisava ser feito. Naamã não se deu nem o trabalho de estar frente a frente. Ele só deu a receita. Ele só deu o tratamento. E Deus operou o milagre. Que nós possamos, assim como Eliseu, buscar estar na presença. Porque tem muitos Naamã lá fora. Tem muita gente lá fora leproso. E às vezes vivendo sucessos financeiros muito grandes, mas vive a lepra da condenação do pecado, vive a lepra de não ter ainda alcançado a sua salvação em Cristo Jesus. E Deus quer levantar Eliseus para que saibam o que precisa ser feito, para que ao invés de rasgar a sua veste, correr, gritar, chamar o pastor, vem aqui, socorre, usar daquilo que Deus já te deu, Deus já te disponibilizou. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, não tem grande nem pequeno, pode ter mais ou menos bem eloquente, mas o poder de Deus, ele está liberto, está livre para trabalhar a vida, através da vida de cada um de nós. O que Deus quer e precisa e procura, são aqueles disponíveis, aqueles que não estão preocupados em aparecer, aqueles que muitas das vezes não estão sendo vistos, mas estão pela madrugada, estão pelos becos, estão pelas vielas, estão pelos caminhos, fazendo a obra de Deus. Estão investindo o seu tempo naquilo que não é perecível, naquilo que não é temporário, naquilo que não é passageiro. Estão investindo o seu tempo na eternidade, estão investindo o seu tempo no reino de Deus, porque no momento que chegar a necessidade, eles têm reserva, eles têm bagagem, eles têm subsídio, eles têm poder de Deus, porque estão mergulhados na presença de Deus. E estar mergulhado na presença de Deus significa estar cheio do poder de Deus. Quem usa é Deus, a seu tempo, hora e modo, mas você precisa estar fazendo a tua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me colocar à disposição. O general pode usar o soldado que ele quiser, mas cabe a cada um de nós nos prepararmos para a batalha. E a batalha é todo dia, irmão. E a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra o inferno que se levanta todo dia contra a vida daquele que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança. Agora, nesse exato momento, tem pessoas morrendo sem Jesus. E nós já fomos chamados, nós já fomos comissionados, nós já fomos capacitados. E se não fomos mais ainda, é porque não nos colocamos à disposição como o Senhor quer para cada um de nós. Amém, irmãos? Agradeço a minha oportunidade. Até aqui nos ajudou o Senhor.